Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal, nosso canal sobre ônibus. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é isso, qual foi a ideia, da onde surgiu esse canal, fazer a minha apresentação também. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele abençoe esse projeto, abençoe essa iniciativa, Deus. Pai querido, Pai amado, que nada aqui seja sobre mim, Pai, mas sim sobre Ti. Que tudo que for falado aqui seja para glorificar o Teu nome, Pai. Pai, que esse canal seja um canal de bênção, um canal de transformação, um canal de apoio, para que os seus filhos aprendam mais de Ti, Jesus. Para que nós possamos dar cada vez mais contribuições para o Teu reino, Pai. Para que a gente ajude a formar o coração, as mentes, o intelecto dos nossos jovens cristãos, das pessoas que querem conhecer mais de Ti, Jesus. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por ter me dado a coragem de começar esse projeto, mesmo não estando preparado, Cristo. O Senhor sabe que eu não estou preparado, mas que o Senhor me ajude no caminho. É assim que eu te peço, Deus, e eu te agradeço. Te agradeço por essa ideia, que a gente possa caminhar junto. Deus, que o Senhor vá na frente, Pai. Que eu não dê nenhum passo se eu não estiver junto comigo. É assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso canal explicando primeiro, né? Antes de tudo, vamos falar o que que é ônibus, né? Da onde que vem isso? E depois, né, eu vou falar para vocês um pouquinho da onde que surgiu essa ideia, a ideia do canal, fazer minha apresentação pessoal, tá bom? Então, aqui a ideia, né, é falar sobre uma grande conversa da civilização ocidental. A gente vai falar sobre os grandes livros da humanidade e eu preciso responder uma pergunta muito importante, então. Então, você tem imaginado, talvez, que o ônibus deve ser uma coleção, né, de grandes livros ou algum curso, mas a proposta do ônibus é uma proposta da educação cristã clássica, que utiliza os grandes livros da civilização ocidental não só para tornar as pessoas mais cultas, mais inteligentes, mas para que elas possam pensar com sabedoria, com discernimento e profundidade. Então, essa é a ideia da grande conversa. É como se você entrasse numa grande biblioteca, você pegasse um livro de Homero, depois você lesse Platão, Aristóteles, Agostinho, São Tomás de Aquino, Calvino, Dostoiévski, enfim, parece apenas uma coleção, né, separados de autores separados por milhares de anos. Mas, na verdade, eles conversam entre si, né? Platão faz perguntas, Aristóteles responde algumas delas, Santo Agostinho dialoga com esses filósofos gregos, Tomás de Aquino desenvolve também muitos dos pensamentos, Lutero contesta, Calvino aprofunda diversos temas, C.S. Lewis apresenta, né, ou reapresenta essas antigas verdades para o homem moderno, para o homem do século XX, mas eles nunca se encontraram pessoalmente, né? As suas ideias atravessaram o século, né, com exceção aqui, né, de Platão e Aristóteles, né, que a gente estava começando, né? Mas essas suas ideias, elas atravessaram séculos, né? E é isso que a gente chama de grande conversa. Esse nome, ônibus, vem do latim, significa para todos ou que abrange tudo, né? Ele resume muito bem a proposta do programa, porque ele reúne literatura, teologia, filosofia, política, história, geografia, né? Não como disciplinas isoladas, né? Mas como partes de uma mesma história. A gente está acostumado a estudar tudo de maneira fragmentada. Então, você tem uma aula de história na escola, depois você tem aula de literatura, depois uma aula de filosofia, de sociologia, né? E parece que cada disciplina vive num mundo diferente. A ideia do ônibus é fazer exatamente o contrário, mostrar como todas essas áreas elas estão conectadas e todas elas apontam para uma verdade, que é Cristo. E ela nunca esteve fragmentada, né? Então, essa é a nossa proposta aqui nesse canal, tá bom? Mas antes, pessoal, eu acho importante eu fazer a minha apresentação
pessoal aqui, vocês conhecerem um pouquinho, né, do professor Ricardo Ziegler. Eu sou o Ricardo Ziegler, eu sou professor e mentor de carreiras policiais, é isso mesmo, né? Tem desde 2017 que eu sou professor e mentor de carreiras policiais, mais especificamente de carreiras policiais militares. Isso aconteceu quando eu fui aprovado em primeiro lugar para oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. E vocês podem ver o meu cenário aí, ele tem muita coisa de policial, não tem nada de educação cristã clássica aqui, né? Porque é isso, essa é a minha atividade, eu sou oficial da Polícia Militar, depois do meu trabalho eu desenvolvo esse trabalho de mentor e professor, certo? Para as carreiras policiais militares, tem um curso, né? Trabalho ali no projeto Missão 90, né? Tem um curso também voltado só para o oficialato das polícias militares, e a minha formação toda é na área do direito, das ciências policiais, é isso que eu me especializei, que me destacou, vamos dizer assim, né, no mercado, inclusive o mercado, né, online aí das redes sociais, é onde eu tenho, vamos dizer assim, proeminência e domínio e segurança para falar sobre esses assuntos. Mas, tá bom, professor, mas como é que o senhor veio parar aqui, em ônibus, em educação cristã clássica, né? Me conta um pouquinho mais. Bom, primeiro eu tenho que contar um pouquinho da história da minha conversão. Então, a gente está falando aqui em 2026 e há 3 anos atrás eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu tive uma experiência, né, eu diria, né, sobrenatural, que mudou o meu coração e eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir desse dia, né, realmente tudo se fez novo. É lógico que a transformação não foi assim tão imediata. Eu saí cheio de dúvidas, né? Eu saí assim, cara, como assim ressuscitou, cara? Eu não consigo. E eu fui ler a Bíblia, né? E eu sempre gostei de ler, e aí eu comecei a ler a Bíblia mesmo, assim, né? Li a Bíblia, fui lendo, peguei uma Bíblia também com comentários, fui conversando e caminhando, né, na vida cristã, e graças a Deus, minha esposa veio junto. Então, nós tivemos esse entendimento praticamente no mesmo tempo. Isso mudou tudo, mudou a nossa família, mudou a nossa história, mudou a nossa geração. Nós viemos de famílias que têm, né, feridas, têm dores, têm divórcios, têm... E a gente entendeu que a partir de nós isso nunca mais vai acontecer, porque a gente está sobre a soberania do Senhor Jesus, do Espírito Santo, e a gente quer realmente, né, dar um fim naquilo que não faz mais sentido para a gente e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas durante esse processo aconteceu e a gente também percebeu que a educação, né, das nossas filhas não tinha nada a ver, né, com aquilo que estava nas Escrituras. Primeiro que Cristo, né, era uma figura neutra, né? Então, ou desprezada ou simplesmente ignorada no ambiente escolar. Então, nós começamos a caminhar, né, com irmãos que já tinham, né, uma ideia da educação cristã clássica, então uma grande irmã, né, ela é discipuladora da minha esposa, o marido dela, meu discipulador, inclusive os livros que tem aqui, muitos de educação cristã clássica, foi ela que me emprestou eu sempre fui muito curioso, né, comecei, cara, como assim educação cristã clássica e tal, e a gente percebeu isso, né, que era uma covardia muito grande, né, eu deixar minhas filhas num ambiente em que Cristo é ignorado, Cristo é rejeitado, né, durante, vamos dizer, 6 horas por dia, né, e levar ela só na escola bíblica ali no domingo, e, né, tá aqui dentro de casa também, né, ministrando a palavra, e eu pensei, cara, isso não faz sentido, né, e eu comecei, né, a me aprofundar, entendi, né, que o, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e esse temor, né, ele depende da gente conhecer a palavra de Deus, ele depende da gente conhecer as Escrituras, mas isso não basta, né? O conhecimento das Escrituras ele tem que permear todo o nosso conhecimento, até a matemática, não só a história, a teologia, tudo, tudo, né? A gente tem que
fazer para glorificar a Deus. E essa é a maneira que a educação cristã clássica ela pretende educar nossas mentes e os nossos corações. Inclusive, outra pessoa que eu acho que eu quero destacar aqui que me inspirou, né, e me ajudou de certa forma também a preparar, né, algo que eu estou iniciando aqui nesse canal é o professor Marlon Pervidor. Ele tem um livro que chama Como Transformar a Mente e o Coração de Sua Família através da Educação Cristã Clássica. Então, também foi uma pessoa que eu conheci ao longo dessa caminhada e eu falei para ele, cara, eu tô gostando muito, né, sobre ônibus, eu tô muito interessado, eu tô querendo saber mais sobre as grandes obras, como é que elas conversam com as escrituras, eu quero me preparar para isso. Então, voltando aqui na história da conversão, a gente falou, cara, não faz sentido nossos filhos estar recebendo esse tipo de educação. E aí a gente matriculou uma das nossas filhas numa escola, né, eu falo que é aqui em Brasília, a Escola Virtus, né, que oferece uma educação cristã clássica e nos encantou, né, e tem nos encantado cada dia mais. Como é aprender, né, para a glória de Deus, como é aprender no lugar em que as pessoas amam Jesus, certo? É muito diferente. E eu falei, cara, é isso, é isso, é isso que faz sentido para minha vida, em relação à educação dos meus filhos, mas vinha a minha própria educação, né? E aí a gente assistiu uma conferência, né, da Cidade Viva, em João Pessoa, a gente viu online, sobre educação cristã clássica, e isso realmente virou a nossa chave, né? A partir daí eu comecei a, né, me debruçar um pouco mais sobre o tema, estudar um pouco mais. Eu tinha um projeto há muito tempo atrás que eu queria ensinar direito para jovens, né, em colégios, noções de cidadania, né? O jovem saber o que é um contrato, é, se ele for vítima de um crime, o que ele tem que fazer na prática, né? Uma cidadania prática. Se ele quiser, teve os seus direitos consumidor lesados, o que ele tem que fazer? Né? O que são direitos individuais? O que é uma lei? Né? O que é um imposto? Por que eu pago imposto? Para onde o dinheiro dos impostos vai? Então, essa noção de cidadania para os jovens, eu tinha esse projeto há muito tempo atrás, e eu com essa cosmovisão cristã, falei, cara, eu vou adaptar isso aqui para um projeto de educação cristã. E aí comecei a ministrar aulas, né, em projetos para famílias homeschooler sobre isso, né, cidadania prática e vida cristã. E foi, cara, uma experiência assim maravilhosa, né? E muito, como é que fala? Eu entendi que aquele era o meu lugar, né? Eu falei, cara, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Eu gostei muito, né, dessa experiência. Gosto muito, né? Eu ainda ministro aulas, né, com essa disciplina que eu desenvolvi em alguns projetos, né, de famílias homeschooler, e tem sido muito bacana. Mas, né, eu queria, né, me aprofundar, eu quero, né, me preparar melhor, né, eu tenho me preparado, né, para isso. Então, uma confissão aqui para vocês, antes, né, de vocês iniciarem, a assistir todos os vídeos, eu quero dizer que eu não sou, né, um especialista em literatura clássica, tá? Eu não sou, né, da área acadêmica, eu não sou historiador, não sou teólogo, certo? Então, esse canal aqui não nasce na posição de alguém que domina todos esses assuntos, né? Muito pelo contrário. Eu estou na posição de alguém que decidiu voltar a ser aluno. Então, eu estou aqui para estudar, eu estou aqui para aprender, para crescer intelectualmente, e eu quero fazer isso de maneira pública, né? Então, algumas obras que a gente vai trabalhar, eu já tive a oportunidade de ler na íntegra, né, o original, outras não, né? Outras eu não li, ou não li por inteiro, ou ainda não li. E essas obras que eu já li, com certeza eu consigo, né, transmitir as minhas impressões pessoais de uma maneira mais precisa, mais, né, vamos dizer assim, um pouco mais de conteúdo, né? E o meu compromisso é assim, sempre que possível, eu vou ler a obra, né, no texto original para estar aqui comentando com vocês, mas nem sempre isso é possível. Existem obras que têm milhares de páginas, né? Então, às vezes outras são raras ou exigem conhecimento específico muito, conhecimento de idiomas antigos, enfim. E aí eu, né, vou confessar para vocês que em algum dos vídeos eu vou roteirizá-los, né, com base com aquilo que a inteligência artificial vai nos fornecer, vou buscar artigos acadêmicos, né, procurar fazer um roteiro assim bem bacana
para entregar para vocês ali algo que realmente, né, tenha significado, né? Mas algo também para eu me comprometer, né, a ler as obras, né? Então, isso não quer dizer que você não tenha que ler, né, o texto original, não tenha que buscar, que essa é uma das propostas do ônibus. Tá, professor, mas vamos lá. Você já falou que não é especialista e tudo mais, tua área do direito, polícia, segurança pública, né, e tudo mais. Você vai achar diversos vídeos meus aí, né, sobre esses assuntos. Por que que você abriu um canal, pô? Vai se formar primeiro, vai se preparar, né? Enfim, eu entendo, né, que a melhor forma da gente, uma das melhores formas da gente aprender é também a gente ensinar, né? Porque antes de eu explicar uma ideia, eu preciso organizar ela, eu preciso definir os conceitos dela, eu preciso elaborar as melhores perguntas para esse conhecimento, para depois eu estar aqui expondo, né, essas ideias para vocês. Então, é uma forma também de eu me exercitar, né? Porque, como eu falei, eu tenho um sonho, né? Eu entendo que no futuro eu quero trabalhar essa disciplina com jovens e adolescentes cristãos. Eu quero, né, ajudar a preparar esses jovens, a moldar esses jovens, deixá-los mais inteligentes, vamos dizer assim, mais sábios, mais conhecedores da cultura a qual eles estão inseridos, a cultura da civilização ocidental. Então, eu tenho esse sonho, eu tenho essa pretensão, eu tenho trabalhado para isso aos pouquinhos, né? A gente tem, tem feito isso, né? Como eu falei, eu me matriculei, termino nos próximos meses após graduação da Cidade Viva em Educação Cristã Clássica, né? Fiz um curso de teologia também, que estou terminando, um curso extensivo de teologia do Ministério MID. Estou iniciando uma licenciatura em geografia e eu quero contar essa história para vocês, né? Porque é uma matéria que eu sempre gostei e eu estava na dúvida, né? Porque, como eu falei, cara, esse chamado, né? Poxa, eu gostei de ministrar aula para adolescente, gostei de falar de Cristo sobre outras áreas, né? Dentro de outras áreas, dentro da área do direito, enfim, achei fantástico essa experiência. Falei, cara, eu quero isso, né? Eu quero viver essa experiência, eu entendi que que é um chamado. Eu gosto de estudar, eu gosto de lecionar, e quando eu era criança, olha só que interessante, né? Meu avô, acho que ele já conhecia educação cristã clássica, né? Ele me fazia memorizar, né? Ele abria atlas, mapas, ele me fazia memorizar os acidentes geográficos, as capitais, os continentes, os rios, os oceanos, né? Então ele estava na fase da gramática da geografia, ele trabalhava muito com isso quando eu era criança, era muito bacana, assim, porque quando tinha Copa do Mundo, Olimpíada, eu já reconhecia as bandeiras, as capitais, já sabia onde os países ficavam, né? Se eu ouvia uma conversa de alguém, ele falava, não, eu sei onde fica, e isso, poxa, eu ficava muito feliz e ele ficava muito orgulhoso, né, de mim com isso. E eu sempre, né, gostei de geografia por conta disso, assim, né, dessa fase da memorização, né, e no colégio também, né, eu tinha uma facilidade ali por esse tema, mas a vida acabou me levando para outras áreas profissionais, né. Quando eu estava no primeiro semestre da faculdade de administração, que foi minha primeira formação antes do direito, eu quis fazer geografia. Eu falei, cara, não gosto disso, cara, eu gosto de estudar geografia, eu vou para geografia e tal, não sei o quê, estava muito inquieto com isso. Só que, cara, eu estava indo pro exército, né? O geografia não tinha noturno, eu tinha que trabalhar durante o dia. E aí eu falei, não, vou continuar aqui na administração, mas tava tudo no plano de Deus, né? Mas agora, né? E, cara, mais de 20 anos depois, estou aqui eu de novo, né? E iniciando a licenciatura em geografia, porque tenho essa pretensão, né? De ministrar, né? Em instituições formais de ensino, essa disciplina que a gente vai estar trabalhando hoje, né? Que é hoje, né, ao longo desse canal, e que é ônibus, entendeu? Então foi por isso, né, que eu estou fazendo isso publicamente, eu tenho esse sonho e é uma forma também de eu desenvolver os meus conhecimentos, né? Beleza? Então é isso, né, que a gente vai estudar os grandes livros da história, suas grandes ideias, os principais autores, como que isso mudou a nossa civilização. E eu faço esse convite para você, para que você não seja apenas um espectador, que você caminhe comigo, né? Leia o livro também. Eu pretendo fazer acho que um vídeo por semana, ou um vídeo a cada 15 dias, né? Como eu falei, eu tenho essa rotina aí, né, de trabalho na Polícia Militar e também
né, nos nossos cursos, então muitas vezes não vou conseguir, né, gravar com tanta frequência, mas vou me esforçar aqui. E eu quero que você aprenda junto com a gente, comigo, né? E quando discordar, cara, pode pesquisar, né, ler, pensar, me coloque também para pesquisar, para ler, para crescer mais. E se em algum momento eu interpretar alguma obra, né, alguma coisa de maneira equivocada, por favor, contribua aí nos comentários, tá bom? Esse é um canal também para diálogo, afinal de contas, Ônibus é sobre uma grande conversa, né? E a grande conversa a gente não faz sozinho, tá bom? Muito obrigado. Eu espero que daqui a alguns anos a gente olhe para esse vídeo, né, e veja aqui, né, como evoluímos juntos, né, como crescemos juntos, para nos crescermos em sabedoria em Cristo Jesus, né, para que a gente esteja preparado para amar a verdade, para defender a verdade e para colocá-la no nosso coração, para que a gente possa amar o próximo, para que a gente possa se apresentar como Cristo, né, para a gente pregar o evangelho. Eu entendi isso, foi outra coisa que um grande irmão falou para mim uma vez. Ele é pai, né, de um dos alunos da Vista. Ele falou: Ricardo, quando a gente entende que a gente é cristão, a gente aceita Jesus em nossa vida, a gente só tem um propósito: é pregar o evangelho, é fazer discípulo, é falar de Jesus, é apresentar Jesus para as pessoas. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso falando, né? Tem locais que a gente não pode, não deve, não é conveniente, às vezes, né? Mas que a gente pregue o evangelho quando for conveniente ou não conveniente, no tempo ou fora do tempo. Se não for para falar, pregar falando, que seja com a nossa atitude, ou seja com o nosso testemunho, a nossa postura, sabe? E eu entendi, esse é o nosso propósito como cristão. A vocação que a gente vai ter, a profissão que a gente vai exercer, a gente entrega na mão de Deus. Que Ele coloque, que Ele abra as portas que devem ser abertas, que Ele feche as que devem ser fechadas. Então, eu estou nesse lugar, sabe? Eu quero anunciar o Evangelho das formas que Deus puder me usar. E esse canal nasceu disso, né? A forma que ele me trouxe é falando dessas grandes obras, dessa grande conversa da civilização ocidental, e eu espero que a gente cresça junto nessa jornada, tá bom? Seja muito bem-vindo. Nosso primeiro vídeo, nossa primeira obra que a gente vai trabalhar vai ser Gênesis. Então, dá uma olhadinha aí no próximo vídeo e fica com Jesus. Até a próxima.